Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, para você que está lavando a louça, enxugando a louça, dobrando roupa, jogando dominó, dormindo na rede, está no trânsito, esperando uma atualização do Windows, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz, esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos colaboradores do Apoia-se e editado por Lilian Coreaço Riz. Essa é a edição número 38, o segundo episódio da segunda temporada. Como vocês sabem, a nossa principal missão é levar divulgação científica da área do gerenciamento de áreas contaminadas para toda a nossa comunidade, além de falar um pouco sobre meio ambiente e sobre a vida em geral. E, obviamente, ajudar todos vocês dando poder pelo conhecimento e voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a companhia de vocês e agradeço ainda mais aos 28. Sim, são 28 apoiadores dos nossos canais que colaboram no Apoia-se. O site é apoia.se/ecdambiental. Essa semana tivemos mais 2 adesões no Apoia-se, da Denise Oliveira e da Juliana Mantovani. Obrigado, Denise, obrigado, Juliana. Os nossos 28 apoiadores são Alain Humberto, Átila Pessoa, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heraldo Giachetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Gaudiano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo e William Taquia, além de 3 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais. O próximo episódio, que terá o número 39, será especial, onde eu responderei algumas perguntas técnicas dos nossos seguidores. Se você aí que está me ouvindo tem alguma pergunta para mim, me mande, ou por áudio ou escrita, que eu tentarei responder da melhor forma possível no episódio da semana que vem. Aproveito para lembrar de 2 cursos que estão com as inscrições abertas e tem muita coisa a ver com esse episódio. Um deles é a pós em remediação de áreas contaminadas do SENAC, agora com duração de 1 ano, não mais de 1 ano e meio, e com aulas presenciais, se a pandemia deixar, aos sábados, e aulas online às terças à noite. Um outro curso é um curso de extensão, vai ser totalmente online e ao vivo, sobre El Nepo, promovido pelo SENAC e a ESAS, que será realizado em fevereiro agora. Então quem tiver interesse é melhor correr para fazer a inscrição. Será um curso de 40 horas que tem o objetivo principal de ajudar a superar o Pancake Model, mostrando fundamentos e aplicações de metodologias e técnicas de investigação e de remediação de áreas contaminadas por El Nepo. Instalar poços com 3 metros de seção filtrante e ter como métrica a espessura de fase livre nesses poços é uma coisa que já está superada há muito tempo. Como vocês vão ouvir o Guilherme falar bastante aqui nesse episódio do podcast, e como vocês vão ver no curso se vocês tiverem a oportunidade de fazer. Os docentes desse curso de El Nepo serão o Rodrigo Cunha, o Marco Pede, Paulo Lima, César Malta, o Átila Pessoa, o Leandro Freitas e eu. Estou na companhia de muitas feras aí, então vai ser um curso muito profundo, muito interessante. Mais informações sobre o curso no site da ESAS, aesas.com.br/eventos. Bom, no episódio de hoje eu converso com o engenheiro ambiental Guilherme Dainese Varela. Ele é um dos experts em investigação de alta resolução no Brasil, utilizando ferramentas de aquisição de dados em tempo real como o MIP, o OIP, o VOST e CPTU. Ele é um dos poucos no Brasil que já trabalhou com o VOST também, né? Então isso é bem interessante, ele vai falar um pouco da experiência dele com o VOST. Ele atualmente trabalha na Finkler. Curiosamente, o Guilherme começou sua carreira no gerenciamento de áreas contaminadas trabalhando com equipamentos de aquisição de dados em tempo real. Ele começou na Fugro, operando o MIP com o CPT, né, que eles tinham um equipamento que era o MIP e o CPT juntos, e operando o VOST com o CPT, né, esses 2 equipamentos que a Fugro tinha, e o Guilherme começou operando esses equipamentos. Então ele já começou com alta resolução, isso é muito interessante.
só depois que ele passou a trabalhar na consultoria, entre aspas, normal. Então, como vocês vão ver no episódio, a visão dele sobre investigação é muito interessante. Basicamente, o que ele diz é: sem alta resolução não há solução. Durante a conversa, ele dá uma excelente aula sobre o funcionamento dos equipamentos, sobre os resultados esperados e a enorme diferença de uma abordagem tradicional de investigação, de instalar um poção com 3 metros de seção filtrante, etc., com a investigação que já começa com varreduras verticais em alta resolução. Segundo ele, o custo fica menor e o trabalho fica muito melhor quando você já começa com alta resolução. Como vocês vão ver, no episódio falamos sobre investigação de alta resolução, mas também falamos sobre a trajetória dele, sobre o SENAC, sobre aprendizado de língua estrangeira, ambientalismo, sobre guitarra, sobre a banda Kali High, que ele tocou por um bom tempo, e muitas outras coisas legais. Espero que vocês gostem. Fiquem agora com as palavras de Guilherme Varela. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com o Guilherme Varela. Guilherme é um grande amigo aí, há muito tempo a gente já se conhece. E é isso, é um prazer estar falando com ele nesse episódio aí do podcast. Guilherme, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, o prazer é todo meu aí. Vamos a esse grande podcast aí, que eu tenho acompanhado alguns episódios. Acho bem interessante, né? E é bem legal, assim, né? Para poder compartilhar experiências, né? E, enfim, falar sobre os assuntos, discutir as coisas, né? Bem interessante. Parabéns aí. Legal, obrigado. Guilherme, vamos começar aqui, a gente começa do começo, né? Então, você era um garoto lá que morava, não sei se você morava em Salto, ou se você morava em Jundiaí, ou em São Paulo. E daí, como é que você cresceu ali e por que em um determinado momento você falou, vou fazer esse negócio de engenharia aí? Como foi essa trajetória? Então, da onde eu sou, né? Por exemplo, eu nasci em São Paulo, morei em Santo André, morei em São Bernardo, fui para Itu, depois para Salto e agora moro em Jundiaí. Mas se for escolher, eu sou saltense, sou de Salto. Morei mais tempo lá. Como eu escolhi, assim, essa profissão é bem interessante, né? Eu, até uma visão meio romântica, assim, eu gosto do meio, né? Da natureza, do meio ambiente, da vida em geral. Quando chegou a hora, né, de escolher a faculdade, né, eu pensei em algumas nessas áreas, né? Eu pensei até em biologia, em veterinária, até chegar na engenharia ambiental, né? Porque eu entendi que talvez estudando essa área eu pudesse contribuir à proteção mesmo ali, né, do meio, porque apesar da gente trabalhar com caracterização, investigação, não deixa de ser uma proteção, né? Sim. Do meio ali, fazer alguma coisa que me sinta bem, né? Certo. Você, por mais que o trabalho, qualquer tipo de trabalho é cansativo, né? Tem que ser alguma coisa que você tem orgulho de falar, né? Falar assim, pô, eu sou engenheiro ambiental, né? Eu trabalho com isso, tal, gerenciamento de áreas contaminadas e tudo mais. Eu me sinto bem, assim, quando eu falo que eu trabalho com isso, e é uma coisa que eu gosto também, assim, né? É bem gratificante. E também é uma coisa que me chama a atenção, de alguns anos para cá, é que a gente no Brasil, a gente não está tão distante assim, né? Sim. Nessa parte de gerenciamento de áreas contaminadas, não está tão distante aí de mercados internacionais aí, como dadas as devidas proporções, né? Como Europa, Estados Unidos, a gente está ali no... Isso é mais gratificante ainda, né? Só assim, pô, Brasil ali, né? Representando o país e tudo mais. Enfim, é mais nessa linha, assim, né? Que eu decidi, que eu gosto de atuar, né? Onde você fez a graduação, Guilherme? Verdade, eu fiz a graduação na PUC, em Campinas, em 2006, me formei em 2011. Durante a graduação eu fiz um estágio já nessa área de áreas contaminadas, né, em 2008 a 2009, se eu não me engano, 2010. Trabalhando mais como um cadista, mas, enfim, estava ali no meio, já estava começando a sentir um pouco mais disso. E até porque, pelo menos na época ali, né, os cursos de graduação não tinha muito, né, disso. Acho que até hoje tá começando ainda, alguma faculdade ou outra ter isso, né? É muito caso a caso, né? Muito caso a caso. Eu tive, acho que, uma matéria, se eu não me engano, ali, específica no curso inteiro, né? De gerenciamento de áreas contaminadas e eu gostei bastante, assim, né? E aí demorei um pouquinho, né? Em 2016, eu fiz o gerenciamento de áreas contaminadas lá no SENAC, né? Onde eu me aprofundei mesmo, assim, né? E deu uma bela abertura ali do que é o mercado, né?
e como é que funciona ali o gerenciamento de áreas contaminadas. Isso fala uma coisa para mim, lá em Salto, você estava em Salto fazendo a PUC, você era um ambientalista, ou em que momento era a banda que você tocava? Como é que era? É verdade. Cara, eu tinha uma banda, né? Agora eu não tenho mais, infelizmente, mas eu tive várias bandas, né? A primeira tinha uns 14 anos, acho. Sempre gostei disso, gosto até hoje, né? Mas não cheguei a gravar álbuns. Olha, e tudo mais. Tem aí no Spotify o último. Legal. Ó, quem ouviu o podcast aqui, ouve a banda do Guilherme. Como chama isso aí, Guilherme? Chama Calihai, é Calihai. Podem procurar aí, é legal. Legal. Mas, assim, houve uma época que eu quis partir para esse caminho também, né? Mas ficou só como um hobby mesmo, né? E hoje essa última banda não existe mais, mas enfim, ficam aí os vídeos no YouTube, sim, as músicas, a história e tudo mais. E eu gosto bastante de música, assim, né, em geral. Assim. É uns dois lados, né? A parte da engenharia ambiental e a música. Sim. Legal. São diferentes, mas enfim, né? Sim. E daí, como é que você sai da engenharia e vai parar na Fugro trabalhando com investigação de alta resolução? Isso aí é uma história muito interessante, porque você começa trabalhando com alta resolução, isso é um negócio maluco. Né? Assim, se existe o acaso, foi meio por acaso, né? Eu vi um anúncio, acho que foi até em jornal na época, isso era 2011, por aí, de uma empresa na região de Jundiaí, lá em Várzea Paulista, que estava precisando de um estagiário. Não pedi experiência, não pedia nada, mas de qualquer forma eu já tinha algum contato ali e me candidatei à vaga, né? Certo. E na entrevista eu lembro que era o Ricardo, né? Certo. Ricardo Pompeu. Certo. Ele começou a falar sobre essas ferramentas, né, e tudo mais, e eu já tinha uma noção de como é que é, uma noção pequena, né, de como é que era a investigação sem isso, né? Certo. E eu falei, nossa, mas isso aqui é fantástico, né? Fenomenal, é fantástico, meu Deus. E aí comecei meio que por acaso, né, com isso, né? O meu primeiro trabalho, depois eu fui efetivado lá, né, como formado, foi já fazendo alta resolução. Pois é, que coisa, né? E daí mas era assim, era o MIP com CPT, né? MIP com CPT ou o VOST com CPT, né? Exatamente, uma sonda só. O grande foco da Fugro ali era a investigação geotécnica, né? Sim. O símbolo deles, se você for ver, é um cone de CPT, né? Sim. E naquela época a gente estava vivendo, né, um momento bom financeiramente aqui no país e tudo mais, e a sede ali na Alemanha resolveu investir aqui no Brasil também, né? Então eles venderam os equipamentos no preço de custo, né? Uma coisa mais para teste, né? E começou a acontecer, né? A grande diferença é que não era uma consultoria, né? Então era mais uma execução de campo, né? Sim. Então muitas vezes eu sentia falta de não participar ali da construção da coisa, né? Do modelo conceitual e tudo mais. Era mais direcionado, assim, né? Vinha a consultoria com um plano. Fala, fura aqui. Executar, por aqui. E era isso, né? Mas mesmo assim, me abriu muitas portas, né? Assim, sim. Conheci muita gente já desde novo, o pessoal da Alemanha, conheci o Randy lá da Rota Technologies e tudo mais. E assim, isso ficou enraizado em mim, né? Passei 5 anos, acho que na Fugro, até que eu não sei se foi o que aconteceu exatamente, mas isso começou a ficar de lado ali, né? Certo. Por decisões estratégicas ali, imagino, né? Sim. E aí, eu lembro até hoje disso, né? Aquela coisa lá do ambientalista e tudo mais. Eu lembro que eu estava numa construção de uma barragem de rejeito. Certo. Em Minas Gerais. Caramba! Não vou falar qual é. E aí eu lembro que eu subi num mirante assim alto, que os escritórios ficavam altos assim, e eu vi aquele buraco no meio da Mata Atlântica, e eu falei assim, cara, isso não é para mim. Eu tô ajudando a errar o negócio. Fazendo totalmente o contrário do que eu queria fazer, entendeu? E aí, conversei lá por N motivos, né? Acabei saindo da Fugro, né? E aí fui em busca do mercado de consultoria mesmo, né? De gerenciamento de áreas contaminadas, que é o que eu gosto de fazer, né? Que me sinto bem fazendo. E você, na Fugro, você fez treinamento. Você fez o treinamento com o Randy Saint-Germain, né? Que era da Dakota na época. E fez também com o pessoal da Geoprobe. Como é que foram esses treinamentos? Porque deve ser fantástico, né? Você deve ter aprendido ali com esses caras, deve ser demais, né? Sim, bastante informação em pouco tempo, assim, né? Mas
foi fenomenal. Assim, o mais legal acho que foi o da Dakota Technologies, né? Que eu fui lá mesmo, lá no Dakota do Norte, conheci o pessoal super humilde, assim, nem parece que é o Randy Sanchez, super humilde, assim, né? Mas o treinamento das outras ferramentas foi com o próprio pessoal da Fugro, né? Eles passaram um tempo aqui o pessoal da Fugro da Alemanha, eles passaram um tempo aqui, né? Ensinaram, você lembra do Leopoldo e tal? Sim, eu e ele, a gente foi treinando, ia para campo junto com o pessoal, né? Até que, um certo momento, eles entendiam que já estava suficiente o treinamento, mas eu não cheguei a fazer... Eu não fazia muito contato com a Geoprobe nessa época, né? Certo. O contato era sempre com a Fugro da Alemanha ali, né? Certo. Eles têm esse viés de professor pardal ali, de ficar modificando as coisas, de adequando e tudo mais, né? Até porque era bem no começo ali das ferramentas, né? Então, aqui no Brasil foi o primeiro que veio. Acho que foi o primeiro. Acho que é 2010, né? Alguma coisa assim. Eu acho que já teve um projeto até em 2009, se eu não me engano. Tá, pode ser isso. Mas eu não lembro. Mas era essa época aí, né? Negócio realmente revolucionário, né? Negócio que mudou bastante. Revolucionário até hoje, né? Até hoje. É tecnologia, né? Caraca, assim, não tem como resistir muito, né? Sim. E daí você pega, e nesse momento você sai da Fugro, vai para uma consultoria e entra no Senac. Eu não lembro agora como é que é, se entrou no Senac primeiro ou foi para Finkler primeiro, mas foi tudo num processo aí, né? Foi meio rápido. Esse tempo que eu saí da Fugro, né, a gente estava em 2015 ali, que estava numa outra crise profunda. Sim. Eu acabei não conseguindo arrumar emprego por um tempo, né? E foi também essa época que eu também falei assim, vamos tentar um pouquinho a música aqui, né? Certo. Vamos ver o que acontece. Legal. Enfim, as coisas não estavam andando, né? As contas chegam, enfim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso ter algum diferencial ali, porque apesar de eu ter, que nem você falou, né, já começado com alta resolução, eu não tinha, eu comecei ao contrário, né? Sim. Eu não tinha a base do negócio, né? Do gerenciamento, da construção, do modelo conceitual, do processo todo, né? Eu falei, eu preciso fazer um curso, alguma coisa, né? Até para questão de networking, esse tipo de coisa, né? E aí eu me matriculei no Senac, né? E acho que foi 2, 3 meses, eu acabei conseguindo esse emprego e fiquei, acho que 1 ano, em algum tempo. E aí eu lembro que teve acho que foi 1 ano e 1 mês. Eu lembro que teve a aula da Finkler, né, no Senac, acho que era até o César que estava dando aula junto com o pessoal ali. Eu falei, eu preciso voltar a fazer isso. Isso é legal, né? Isso aí é legal. Isso é legal. E aí, enfim, tava precisando de gente lá, acho que foi, não sei, chegaram em mim, vi o pessoal da Finkler ali, né, dando aula, falei, cara, vou tentar, né, entrar nessa empresa. E, enfim, acabou dando certo. Isso foi até acho que foi dezembro de 2017, isso vai fazer 3 anos agora. Bem no fim do curso, então. E foi no fim do curso. Eu tava acho que eu já tinha terminado as aulas, né? Tava só na parte de elaboração de TCC e tudo mais, né? E aí tô lá até hoje. Legal. Comecei fazendo, né, a parte executando o campo mesmo e tudo mais, e eu fui fazendo um pouco de tudo, né? Planejamento do campo, financeiro, técnico, tô mexendo um pouco com a parte comercial agora, né? E é bom que lá na Finkler, porque você trabalhou na Fugro, que é uma executora. Você trabalhou numa consultoria que era só, entre aspas, né, a consultoria ali, acompanhar sondagem manual, sei lá, instalação de poço e tal. Sim. Isso, o tradicional. Mas você aprende a pegada da consultoria, o que a consultoria quer, né? E aí você vai na Finkler, que tem os dois, né? Que é uma consultoria e tem a execução, né? Exatamente. E eu aprendi bastante no Senac também, assim, né? Bem legal, o curso válido. É isso que eu ia te perguntar. Você, quando entrou no Senac, você já tinha passado pela Fugro, você já tinha passado pela Fugro. Você já dominava aquelas técnicas e tal. Mesmo assim, mesmo para você, o curso foi bom? Foi bom, porque eu ficava muito nessa parte de execução, né? E quando comecei a fazer o curso, começou a abrir um pouco, né, a cabeça, né? E você começa a perceber, fala assim, tem esse tipo de projeto aqui, a gente podia ter feito desse jeito, que ia dar um resultado muito melhor, enfim, N coisas, né? Você começa a refletir ali e
para mim foi ótimo, assim, foi um divisor de águas, assim. Apesar de eu ter passado muito tempo na Fulgro já e tudo mais, né, essa parte de processo mesmo ali, né, da preliminar até o fim ali, me ajudou bastante, assim, né. Eu lia coisas, né, e tudo mais, mas nada como uma aulinha todo sábado. Sim, tem a obrigação, né, obrigação de ir, Isso, então faz você exatamente. se dedicar mais, né. Sim, exatamente. Sobre a Finkler, né? A gente conversa com as pessoas de lá, né? O César, o Matheus, você mesmo, e vocês pensam em fazer, vocês tentam fazer sempre o que a gente chama de certo, né? Então você vai com um equipamento que faz um screening poderoso, né? Com o MIP ou o OIP, e depois vocês entram coletando as amostras aí quantitativas para mandar para o laboratório, amostra de solo, amostra de água. Eu sei que vocês tentam bastante fazer isso, mas vocês conseguem sempre, quase sempre? Como é que é? Ou tem um tipo de cliente que sim, outro que não? Como é que funciona? Olha, vou falar para vocês que 99% dos casos a gente consegue. Certo. A gente mostra dados, a gente já tem um banco de dados considerável, né? Imagina. E a gente consegue mostrar para o cara, principalmente aquele cara que já gastou horrores de dinheiro em 20 anos, Sim. E o negócio vai ficar lá para sempre. Esses caras, às vezes, eles estão mais propensos a mudar de técnica, né? Mas a gente tenta oferecer isso bem no começo do negócio, né? Bem... Porque é que você falou, esse é o certo. Sim. Esse é o certo, né? Você tem que achar o problema antes de tentar tratar ele. Exatamente. E não adianta ficar enxugando gelo e tudo mais. Então a gente mostra muito, claro, tem dados confidenciais e tudo mais, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a gente mostra estudos de caso, né? Mostrando o cronograma financeiro da coisa também, né? Porque tem esse mito, né, Tanaka? Assim, a alta resolução é cara. Isso. Não é cara. É cara é fazer errado, né? Cara é fazer errado, para começar. Fazer errado, exatamente. E aí você faz errado, você não consegue nem saber o quão caro é isso. Pois é. Tem vários casos, inúmeros casos aí que aqueles casos de investigação sem fim, né? Sim. Você fica ali naquele ciclo de vai para o escritório, analisa os dados, precisa fazer mais um negocinho aqui, fica. Isso é ruim até para você falar para o seu cliente, né? Falar assim, pô, toda vez você vai querer fazer mais alguma coisinha aqui, você nunca termina esse negócio, né? Pois é. Então a gente tenta falar nesse sentido, né? E tem dado certo, então o cliente tem dado certo. Tem dado certo. Acho que o mercado já está percebendo que aquela coisa é a tecnologia, né, cara? A tecnologia está aí, ela vai vir. Não tem como ficar resistindo a isso e é isso, não é barato, cara. Não é caro, desculpa, é muito barato. Se você botar na linha do tempo, assim, você vai diminuir o seu processo de investigação consideravelmente e, consequentemente, você vai saber onde está o seu problema com o mínimo de incertezas possível. Em tese, a sua remediação, pelo menos, vai ter um norte, né? Vai saber onde atacar, né? Não fica esse negócio, fala assim, pô, como que você achou um negócio na água subterrânea e não achou no solo? É impossível isso. Impossível, é isso mesmo. Sabe, né? Não tem alguma coisa errada aí, né? Tem uma das duas está errada, né? Adivinha qual, né? Pois é. Então, é nesse sentido, né, sabe? E a gente também trabalha isso, né? Fala assim, olha, você precisa encontrar essas coisas, né? Sim. Cara, é que nem você fala, o posto de monitoramento é feito para monitorar. Sim. Depois que você já entendeu o problema, né? Sim. Daí você avalia você coloca isso, exatamente, em lugares certos, né? Sim, principalmente isso. E tem funcionado, assim, claro, as apresentações, os webinars ajudam a difundir isso, né? É isso, a tecnologia está aí e tem que ser usada, né? Bom, daí o que a gente chamou de certo aqui, Guilherme, é isso aí, vocês vão imaginar o que não é El Nepal, né? Então você vai, se é com El Nepal, seria com OIP, mas vou imaginar o que não é El Nepal, então você vai com o MIP primeiro, MIP com HPT, e daí você tem um entendimento do screening vertical, além de horizontal, né? Se você faz vários pontos, você tem um screening horizontal, screening vertical e o entendimento do meio físico com o HPT. E com condutividade elétrica também, mas com HPT principalmente. Com isso você vai entender, a fonte secundária está aqui. Isso. E o que vocês fazem a partir daí? Depois que você entendeu em screening
identificou onde estão os problemas, né? Aí a gente não tem como, existe alta resolução, mas não é que você não tem que deixar de fazer a amostragem de solo, não é isso, né? Você faz alta resolução para gastar o seu esforço no lugar certo. Sim. Então, com isso, você vai coletar amostras de solo bem direcionadas, na zona saturada. Liner, zona saturada. Na zona saturada, né? Não importa onde for, né? Você tem que coletar onde o solo. É engraçado, né? Às vezes parece que tem um rio passando, né? Ali embaixo. Até não tem solo. Daqui para baixo não é solo mais, né? É um rio aqui. Coletar solo na zona saturada, onde você vê que tem anomalia, né? Não importa se é zona saturada ou não saturada. Né? Você tem que quantificar a sua massa ali, né? Onde você encontra as anomalias. E também o HPT ajuda a te entender se aquilo, a primeira impressão, né? Tá mais uma zona de armazenamento ou tá mais móvel e tudo mais, né? Porque existem fontes secundárias na zona saturada também, né? Bastante. Bastante, né? Então, por isso que realmente tem que coletar solo em todas as camadas, né? E feita essa parte de amostragem de solo, a gente tenta não instalar muitos postos de monitoramento, alguma coisa bem direcionada, assim, né? E, eventualmente, poço de vapor, né? A última etapa ali. Mas o vilão, assim, é uma coisa que a gente sempre fala, é o solo, né? O problema é o solo, né? O resto é consequência do solo, né? Então, é nesse sentido, né? E a gente tem que achar, né? Então, isso a gente sempre fala. Tem que achar. Se não achou, não acabou, né? E um jeito bom, um jeito relativamente simples, vamos chamar de simples, né? O resultado que sai na mão é fazer o MIP, né? Que você faz, é muito rápido, né? Então, você faz faz outro, você vai mais perto, vai mais longe, né? É bom que você vê acontecendo em tempo real, né? Então, quando você planeja uma coisa, assim, é um começo, né? Mas isso normalmente muda, né, durante a execução do campo, né? Você pega um ponto que você tinha colocado em outro lugar, de repente ele não faz tanto sentido ali, como que você está vendo, você já amarra ele para sair de lá se não sair com o modelo todo fechado, sair de lá com pelo menos um norte ali, conseguir criar um budget, né, de projeto. Assim, você tem esse problema, o seu problema é desse tamanho, você vai precisar fazer isso aqui, nesse período de tempo, né? Então, é isso que a gente tenta fazer, né? E aí, o campo é fundamental, é claro, né? Então, quem está lá fazendo o ensaio é uma pessoa fundamental. E na Finkler, quem é que faz isso daí? Tem várias pessoas que fazem lá. Eu estou um pouco distante mais do campo, mas eu faço, Matheus, enfim, todo o pessoal. Ali acho que tem um pessoal que você deve ter conhecido agora, que é o Rodrigo. Sim. Está começando, né? Enfim, mas por ser essa questão de tomada de decisão em tempo real, mesmo que o cara seja o maior profissional de alta resolução, ele não vai tomar decisão sozinho. A gente cria um sistema de grupo de mensagem, assim, onde a gente vai se falando, vai se atualizando conforme o log vai acontecendo. Tá. Então, vocês entram num acordo, todos vocês ali que entendem do assunto dentro da Finkler, vocês debatem. Isso. Então, isso é super simples de fazer, né? Acho que todo mundo faz, em qualquer tipo de serviço, né? Então, ainda mais quando você está com um notebook ali, fica muito mais fácil. Já facilita. E é isso, então, assim, ninguém toma decisão sozinho, né? Certo. Sempre tem alguém olhando ali e muitas vezes a gente chama até os cabeças, né? Fala assim, vamos conversar aqui, tá acontecendo isso, vamos botar um ponto aqui, outro ali, outro lá, vamos aprofundar, não vamos, você tem cara de DNAP, ou você tá entrando numa camada de baixa permeabilidade, mas é melhor parar aqui, depois a gente tenta entender isso de outra forma. E daí você faz essa varredura, faz as amostragens de solo, entende a fonte secundária, que é muito importante, né? Na zona saturada, na zona não saturada, e daí para a água vocês usam posto de monitoramento, ou vocês usam screen point, ou de vez em quando um, de vez em quando outro? E como é que é para a água? A gente tem até o screen point, é uma técnica boa, só que as experiências que a gente... Uma ferramenta boa, talvez, para quando você tem uma areia mesmo ali. Sim. Uma zona de fluxo mesmo ali. Sim. Mas as experiências que a gente tem até agora, né, a gente não tem usado muito, né? A gente tem instalado postos de monitoramento com seção no máximo de 1 metro ali, sempre posicionados nas camadas de alta permeabilidade que a gente enxerga, né? Certo.
A gente chegou a usar, eu particularmente cheguei a usar o Screen Point em algum momento, mas eu não sei se era característica do solo ali da região, mas não foi um resultado muito bom, assim, né? Não conseguia extrair, e aquela água não vem filtrada, né? Sim, muita turbidez, claro, não tem pré-filtro. Tem pré-filtro, não tem nada. É feito para areia mesmo, né? Se fugir disso, fica pior. Assim, não tenho muita experiência nesse tipo de ferramenta, mas a que eu tive foi nesse sentido, né? Bom, e para o ELNEPO? Para o ELNEPO vocês vão com o OIP. Então, diga como é que funciona o OIP e me fala o seguinte, tem algum caso que o posto de monitoramento acertou? Porque vocês vão em caso que já está lá com o posto de monitoramento, fala que não tem nada, você vai lá com o OIP e acha. Isso aí deve ser a maior regra, né? Maior regra. Tem algum caso que fugiu dessa regra aí? O posto de monitoramento foi melhor? O poção não afogado? Melhor acho que não, mas assim, claro, quando você vai do lado de um posto de monitoramento que tem a tal da fase livre ali, né? Na maioria das vezes você vai encontrar ali o produto. Você vai encontrar bem mais do que o poço, né? E onde está exatamente, né? Tem muitos casos realmente que o poço não diz nada, né? Aparece uma película ali, outra acolá, e quando você faz alta resolução, primeiro que você vai começar a ver que, bom, aqueles poços eram feitos ainda alguns casos são feitos do modo tradicional, que não levam muito em consideração a litologia, que tinha aquela regrinha lá do 2 metros para baixo, 1 para cima e tudo mais, que isso não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. É engraçado que tem gente que acha que é obrigado a fazer isso. Isso. Além de não ter sentido, não é obrigado, mas tem gente que acha que é assim porque tá na norma, mas não tá na norma. Nenhuma norma. Enfim, né? E isso você vê isso, né? Você vê que isso não representa ali o real caso, né? Você começa a enxergar produto oleoso absorvido, você interpreta que está absorvido ali, né? Que não vai para o poço. Às vezes você está pegando, às vezes tem produto oleoso embaixo do poço, sim, você não enxerga. Às vezes, na maioria das vezes, né? Tem na zona não saturada, que aquilo vai ficar alimentando poço de forma constante. Assim, o poço ele te aponta que tem um problema ali só. É isso. Então, assim, se tiver no poço, com certeza tem, né? Mas muitas vezes tem e o poço não te fala, né? O poço não te fala, exatamente. Né? Isso acontece bastante, né? A gente trabalha com sites de ELNEPO aí e vê isso direto, né? E às vezes algumas pessoas ficam até chateadas, vamos falar assim, poxa vida, mas não tinha nada aqui, de repente tem um monte de coisa, como é que é isso e tal? Aí a gente vem aquele trabalho de explicar, né, e tudo mais, né, o conceito da coisa. Desconstruir, né? Sim. É um trabalho de desconstrução. Esse hábito, né, que criou-se no mercado ali, né? E vocês usam o OIP com HPT também, né? Sim, sempre com HPT, né? Pra gente ter esse mapeamento das duas coisas, né? Do contaminante e do meio físico, né, em termos de permeabilidade, né, que acho que assim, na parte de caracterização é fundamental, né, sim, tem que saber a permeabilidade do meio, né. Seja junto, seja separado, no caso, felizmente é junto, né, então... Sim, precisa ter, né, não tem como ignorar isso. Daí no caso do ELNEPO, vamos imaginar, vocês fizeram um ensaio com OIP e encontraram ali o óleo, né, trapeado na zona saturada ou não saturada, sei lá, enfim. Vocês encontraram um óleo trapeado que não estava no poço. Vocês vão lá e coletam amostra de solo também nesse caso? Ou só no caso de ser um outro composto que não é ELNEPO? Não, acho que a gente tem que coletar, né? A gente coleta amostra de solo até para ver o que tem ali, né? Sim. Às vezes a gente já pegou casos de base de combustível que a gente estava tendo um sinal no OIP a 20 metros de profundidade, né? E foi descobrir que era um outro tipo de óleo, né, um de Nepo, que ninguém sabia que isso existia ali, né? Então acho que a coleta de solo é válida sempre, né? Sim. Você já sabe, de novo, né? Você sabe o tamanho do seu problema, você sabe onde você tem que agir, mas você tem que quantificar isso. Né? Certo. Não tem como você fazer alta resolução, não te, como se diz, fugir a palavra aqui, não te isenta
de coletar a amostra, né? É aquela coisa, assim, você tá doente, em vez do médico sair furando você, fazendo um monte de biópsia para achar o problema, Certo. ele te tira um raio-x, ele faz uma ressonância, né? Para daí fazer a amostragem, né? Sim, sim. É a mesma coisa. Certo. Bom, quando vocês vão fazer a amostragem, daí você fez ali a varredura, né, com o MIP ou com o OIP, e aí você encontra uma anomalia, um sinal anômalo ali, digamos, sei lá, 7,5 metros. Daí você Certo. vai e vai coletar a amostra. Daí você fala, preciso coletar nos 7,5 metros. E você vai lá direto nos 7,5 metros, você faz o perfil, ou você faz a perfilagem inteira, você, sei lá, faz uma varredura durante essa amostragem. Como é que é essa amostragem? Assim, existe uma dificuldade, assim, também, que por mais, por exemplo, dual tube, que eu acho que você deve concordar comigo que é a técnica melhor para se fazer a amostragem de solo, né? Porque você reveste, enfim, tem motivos. Você reveste o furo e tudo mais, você garante ali uma confiabilidade da metragem, né? Sim. Mas mesmo assim, isso não é tão preciso quanto uma alta resolução, né? Certo. Você tem a compactação do liner, Sim. você tem a não recuperação de amostra. Então, sempre que o budget, o orçamento te permite, a gente tenta pegar pelo menos mais de uma amostra para tentar acertar esse pico. E também a gente costuma pegar amostras dos zeros, né? Para você também provar ali que não tem nada de fato, né? Legalmente falando, né? Certo. Quando um advogado for ler o relatório ali, por exemplo, né? Tem que ter essa... Certo. Uma gradação ali naquele furo, né? Assim, mas assim, tudo varia, né, do tipo de contrato e tudo mais, né? Mas assim, você ir lá pegar uma amostra também, acho que não... Certo, seria você demais. Tá desmerecendo. Seria demais. Entendi. A amostragem de solo tem essas incertezas, né? Essa que você falou mesmo com o dual tube, você não tem certeza da profundidade, né? Então, nessa hipótese que nós falamos aí, 7,5, é duro você ir coletar a amostra de solo e acertar o 7,5, né? Exatamente. E ainda tem um outro problema, né? Você faz o ensaio MIP e você faz a amostragem de solo um furo do lado, né? Próximo ali, mas é do lado, sim. E o do lado já tem a variação, né? Você não vai acertar em cima da mosca, né? No 7,52, né? Então, por isso... Sim, é difícil você acertar, né? Mas por isso também você distribui o máximo de amostras que seu projeto permite ali, para você também não dar um tiro no pé, né? Sim. A gente confia no que está fazendo e precisa mostrar para as pessoas, né? Sim. A diferença, né? Dos níveis de concentração, de você acertar ali, ou quase na mosca. Sim. Ou não acertar em nada, né? Certo. E coletando ali com metanol, né? Então, isso é outra coisa que eu ia perguntar. Quando vai coletar o solo, vocês utilizam a preservação com metanol ou com Viovoc, ou varia também? Quando você sabe que tem muito metanol, quando não é Viovoc, vocês fazem essa variação? Olha, o que eu faço normalmente é o metanol, né? Vamos com a seringa ali, pega uma alíquota, coloca dentro do metanol e também um frasco ali para a questão de umidade. A gente usa o metanol normalmente. Certo. Não, legal. Eu gosto do metanol também. Eu recomendo que usar o metanol, principalmente nesses casos onde tem, né? Onde tem o metanol é o melhor. Isso, eu acho. Né? Exatamente, né? Você está fazendo uma investigação de alta resolução. Você não pode baixar a resolução ali quando você vai fazer a amostragem de solo, né? Você tem que fazer um negócio encorpado ali, né? E como é que é? Quando dá um sinal no MIP de, sei lá, meio volt, quer dizer que tem muito? Ou não tem muito número? É difícil eu falar isso. Assim, você tem alguns números na cabeça ali que tinha, falar, isso aqui tem cara de ser muita coisa, né? Certo. Aqui não, né? Você consegue ter uma... É a amplitude da linha de base ali, né? Sim. Quando você tem ali... Mas é difícil você quantificar, falar assim, aqui tem pouco, aqui não vai dar nada. Certo. Sabe? Mas, assim, você consegue comparar, né? Você está fazendo um trabalho numa área, você consegue falar quais são os maiores sinais, quais são os menores sinais. Sim. Então, numa primeira abordagem, você ataca os maiores sinais, né? Para ver o tamanho daquele negócio, né? Tem uma relação concentração-sinal, mas é algo assim que... Não é linear, não dá para você falar, deu... eu não consigo falar isso, assim. Ainda não, né? Eu sei que o Wes já falou algumas vezes que
que a ferramenta tem evoluído muito, e assim, vai chegar um momento que eu acho que vai existir o Wes McCoy, né, da GeoProbe. Sim. Vai chegar um momento que isso vai acontecer, você vai conseguir correlacionar ali a concentração. E daí quando você pega um sinal alto e você vai na amostragem solo, de quanto nós estamos falando? A amostragem solo, quando dá alta, quanto que dá? Qual a concentração que dá, que é alta? É difícil falar, mas você vai ter concentração. Tipo 1 grama do contaminante por quilo de solo. 1 grama de TPH, 1 grama de PCE, sabe, 1000 miligramas. Chega. Dependendo do sinal, chega, assim. Um sinal que você, por exemplo, um sinal que você tem que atenuar o sensor e tudo mais, com certeza vai chegar nesse nível. Alguma substância ali vai estar em grande concentração ali, né? Mas é difícil você cravar, assim, claro. Um sinal de 5 volts tem com certeza. Tantas, sabe? Não, mas eu digo o que é uma concentração alta, porque às vezes as pessoas pensam que uma concentração alta é, sei lá, 1 miligrama por quilo. Né? 1 miligrama por quilo não é alto, né? Alto é 1000 miligramas por quilo, né? Sim. Não tem como, eu pelo menos não consigo correlacionar, assim, cravar. Mas sim, uma concentração alta é de 1000 para cima ali, né? Isso vocês têm pegado? Assim, é frequente vocês encontrar essa concentração? Sim. Quando você tem sinais altos ali, que eu falei de atenuação e tudo mais, é frequente. E vocês pegam esse sinal numa área que supostamente não teria nada? Sim. Sim. Assim, a gente... Por isso que a gente faz alta resolução desde o começo, né? Certo. Desde cara, assim, né? A primeira abordagem do site tenta fazer alta resolução, para já achar o problema na hora, ali, né? Não causar esse tipo de... Imagina para um cara que é dono de um terreno aí, que tá lá, gastou já os milhões, e aí descobre que, na verdade, o que ele gastou ali não serve para nada, que ele vai ter que gastar mais milhões, né? Não fica contente. E às vezes ele quer matar o mensageiro, né? Às vezes ele quer matar o mensageiro. Mas, enfim, são fatos, né? Não estamos inventando coisa. Sobre as ferramentas, né, algumas incertezas as pessoas relatam. Incerteza no HPT, por exemplo. Você já viu isso? Por pegar uma argila, né? Normalmente alguma coisa pouco condutiva, e a própria pressão do HPT criar eu não sei se é micro, né? Mas algumas atenuações na pressão. Assim, eu vejo isso quando você tem uma argila mesmo, comprovada, com amostragem de solo e tudo mais. Tô falando dos casos que eu vi, né? É um sinal diferente ali, assim, ele não causa essa... Você vê, eu brinco que parece uma parede, assim, certo. Que ali realmente é uma zona de armazenamento. Você vê esse comportamento serrilhado, certo. Assim, quando você tem uma matriz mais siltosa, assim. Certo. Aí você consegue ver essa diferença. Mas até aí causar um fraturamento, esse tipo de coisa... Não um fraturamento que vá dar algum problema, mas um pequeno fraturamento que te engana na interpretação, sabe? Acho que assim, você sabendo dessas coisas, isso te ajuda a interpretar o sinal, né? Mas eu vejo, nos casos que eu peguei, eu vejo isso acontecer quando você tem uma matriz mais siltosa. Certo. Que até te ajuda a diferenciar, né? Sim. Fala, isso aqui tem cara de silt e tal. Aí você vai lá, coleta a amostra de solo e vê realmente, é um silt, né? Ou não, isso aqui é o paredão, tá vendo? Isso aqui é argila. Mas assim, você sabendo das limitações, você sim, interpreta... Claro, você tem que lidar com isso, lógico. Quando dá essa parede aí, é quanto? Uns 700, 800 kPa, né? É o fundo da escala ali. É o fundo da escala. Até perto de 800 kPa. É bastante. Então, quer dizer que a água não vai mesmo. Vai, exatamente. Você consegue ver isso tanto pela pressão como pelo fluxo, né? Você vê que não vai mesmo. Ali, né? Então, muito, muito dificilmente é um silt, né? Mas assim, o HPT te indica o que é permeável e o que é não permeável, né? Não o que é argila, o que é silt. Lógico. Indica permeabilidade, com certeza. Sim. E vocês usam o HPT GWS, né? Que é aquele que você amostra água também? Sim.
Eu nunca cheguei a usar, acho que na Finkler a gente não tem ainda. Eu vi ele na conferência da ESAS, que a Geoprobe veio aqui, né? Eu vi ele lá, mas a gente não... Eu, pelo menos, nunca cheguei a usar. Certo. Não tenho experiência nisso. Nas últimas aulas no Senac, foi o Átila, né, da EDP, e daí ele mostrou ali como é que funciona e tal. É interessante. O princípio eu acho que eu entendo. É basicamente um HPT. Isso. E quando você chega numa camada que você quer fazer a coleta, você deve inverter o fluxo. Exatamente. Ali. Isso aí. É bem interessante, eu acho fantástico. Né? É mais uma aí pro hall. Com certeza, te dá mais uma opção, né? Então, dá mais uma opção, exatamente. O Guilherme, você já teve, eu vi alguns estudos aí do amigo nosso, né, o Leandro, que utilizou o MIP, no caso o MIP do IPT, para investigar áreas com metano. Você já fez isso? Você já viu? Porque parece que o feed, né, o leitor do feed te dá uma indicação boa se tem metano. Você tem usado isso para essa finalidade? Olha, honestamente, eu nunca usei isso, mas eu sei que ele não para essa finalidade, mas você acaba identificando isso, né, em algumas regiões. Normalmente, quando você está fazendo uma sondagem e o feed é o sensor que está apitando, estourando loucamente, é um indício de degradação ali, né, de metanogênese e tudo mais, né? Mas eu, assim, nunca cheguei a investigar áreas que o foco é metano, né? Você acaba identificando ali e fala assim, olha, isso aqui pode ser metano, né? Não tem cara de nenhum... Você não tá tendo sinal no PID, nem no XSD ou DLCD, enfim. Pode ser que seja metano isso, né? Sim. A gente costuma mostrar quando tem... Mas não gastar muita energia nisso, nem para metano, mas costuma mostrar para ver o que tem ali, né? De repente tem alguma coisa ali. Em alguns casos a gente já conseguiu identificar. Certo. Concentração de hidrocarbonetos, assim, de feed, né? Não muito altas, mas ele também funciona nesse sentido. Mas para metano, assim, infelizmente ainda não tive o prazer de utilizar. Né? Você trabalha com remediação também, Guilherme? Olha, muito pouco, assim. Eu sei o que eu sei é de ler, de assistir webinars, assim, essas coisas. Mas nunca peguei um projeto de remediação e falei assim, esse aqui é seu. Não, nunca trabalhei assim. Já ajudei em alguns casos, assim, não na Finkler, mas bem de auxiliar mesmo, assim, né? Nada profundo ali, né? Mas é algo que assim, é o próximo passo, né? Até do gerenciamento, se for ver, né? Tem que seguir isso, né? Tá na mira aí. Quando você elabora um diagnóstico desse jeito que você falou, então você faz um baita screening, coleta as amostras, instala o poço no local certo, você também faz uma espécie de modelo, né? Não é um modelo, uma representação gráfica do que aconteceu, você mesmo que faz, ou tem uma equipe lá na Finkler que faz? O modelo 3D, assim, né? O software 3D de modelagem, né? Normalmente quem faz tem um pessoal lá que mexe com isso, né? Eu normalmente não mexo, né? Eu ajudo a gerar os dados e ajudo a deixar apresentável, assim, né? Para apresentações, para colocar em relatório, né? Fica fácil, né? De ver para quem não é da área. Pois é. Né? Na verdade, é isso que a gente tinha que produzir, né? Em qualquer investigação. Normalmente né? É a maquete, né? Isso, a maquete, exatamente. Normalmente outro cara é leigo, né? Mais leigo do que você, certamente, né? Então você precisa explicar certinho. Fica bem fácil, assim, de mostrar ali e tudo mais. E tem esses softwares, eles têm visualizadores, né? Que mesmo que o cara não tenha a licença do software, ele consegue baixar gratuitamente. Só para ver, né? Só para ver, né? E ajuda muito, assim, né? Porque é aquela coisa, né? A gente não está vendo o que está acontecendo aqui embaixo, né? Sim. Então a gente é o modelo conceitual, né? Sim. Esse é o modelo conceitual, né? Você tenta representar aquilo ali numa maquete. E acho que isso é uma tendência também, né? A gente vê em alguns pedidos já esse item ali, né? De apresentar o modelo conceitual 3D, porque fica bem fácil, né? Até apresentar para qualquer pessoa, né? Sim. O seu problema está aqui você tem uma zona de armazenamento, aqui é de fluxo, então provavelmente a sua massa está andando por aqui, enfim,
tem que atacar aqui, acolá, fica bem didático. Né? Quando você faz a remediação, embora você trabalhe com poucos projetos, mas quando a Finkler faz a remediação com base nos próprios dados, é comum acontecer isso? Ou normalmente você gera os dados, ocorre o modelo conceitual e o seu cliente vai chamar algum outro para fazer a remediação? Olha, tem casos de casos. Tem casos que a gente realmente, por questões de concorrência mesmo, assim, né? Vai para outro cliente. Tem casos que a gente assume. Certo. E bota em prática tudo que a gente falou. Vamos ver se agora deu certo, né? Tem alguns casos, assim, principalmente de bombeamento, que assim, a diferença é estrondosa, assim, né? Você coloca ali o bombeamento no lugar certo, né? Sim. A diferença é monstruosa, né? Assim, isso é nítido ali, pelo menos a primeira intervenção, né? Você bombear o que está disponível ali, coisa de, enquanto você está lá com um poço normal, as cegas e tudo mais, extrai, sei lá, um exemplo aqui, um chute, né? Extrai 100 litros no mês, certo. Sei lá, 1.000 litros, enfim, é gritante a diferença quando você ataca na veia, né, literalmente. Sim, aí no caso é a veia mesmo. O pessoal lá, o Sultan Sutterson, né, tinha artigos, né, tem artigos, os artigos são escritos a ele, que não está mais aqui para falar, né, mas que fala exatamente isso, sobre mudar a remediação, não mudar totalmente, simplesmente posicionar melhor os poços de bombeamento. É exatamente isso. É aquela coisa, né, você não está enxergando o problema, como é que você vai resolver ele? Sim. Não tem como. E até o poço, né, de bombeamento é um negócio interessante, que normalmente o primeiro pensamento do cara que vai fazer um bombeamento é bombear. O quanto mais, melhor, né? Então, bombeia. Rebaixa tudo ali. Isso. E acha que isso dá certo, mas sua experiência está dizendo que não, né? Você tem que atacar o lugar certo. Não adianta, né? Você tem que ter um controle também de rebaixamento, né? Para não causar um problema maior, enfim. Você tem que conhecer o site ali, no mínimo detalhe. Sim. Não tem para onde fugir, não tem. Eu, pelo menos, não enxergo outro caminho. Não tem como. O que você falava lá, investigar é remediar. Não é isso? A melhor remediação é a investigação. É isso aí. Exatamente. E é isso. E agora, depois passado esse tempo aí, você está vendo isso todos os dias, né, Guilherme? Isso é interessante. Não, é bem legal, assim. É bem legal. Cada log é um rojão, assim. E todo mundo discute, sabe? Fica, olha só que legal aqui. Então, a Finkler tem os equipamentos. Então, a Finkler é uma consultoria que tem os equipamentos. Então, para ela é normal, como você falou. Isso é o normal, fazer esse tipo de trabalho. A gente imagina que a EBP também tem alguma coisa nesse sentido, né? Eles são uma consultoria que tem os equipamentos. Sim. Fazer é natural para eles, né? Eles vão propor facilmente ou sempre, sei lá. Talvez não tão sempre que nem a Finkler, mas eles vão propor com uma grande quantidade de trabalhos. Outras consultorias têm um pouco mais de dificuldade, porque elas não têm o equipamento, eles têm que contratar. E, tudo bem, tem gente que faz aqui no Brasil, mas não é tanta gente assim, tem, que é caro, aquela coisa. E agora eu estou pensando na consultoria que não é tão grande, o cliente também não é tão grande. E eles me ouvem falar e eu digo para eles, se você fizer uma amostragem de solo, boa, você faz uma varredura no próprio liner, ou com ultravioleta ou com PID, e você tem uma varredura e você já tem o resultado. Agora, é óbvio que se você for com o MIP, com o OIP, você tem duas coisas. Você tem, além da amostragem de solo, você tem essa outra coisa. Agora, se o cara não pode fazer, é óbvio que ele vai ter que fazer só a amostragem de solo e não tem alternativa. Mas aí fala para esse cara o quanto ele perde em informação ou em tempo, como você faz os dois, o quanto esse cara está perdendo ao não fazer, utilizar a ferramenta de tempo real e usar só a amostragem de solo. Olha, primeiro que ele provavelmente vai gastar um dinheiro em análise que ele poderia economizar, porque ele vai ter que carregar o perfil dele com muita amostra, certo? Para tentar diminuir esse espaço ali, né, esses gaps ali. Você coletar a amostra a cada 1,5 centímetros é impossível, né? Então você tem que, enfim, cada meio metro, a cada 30
Ele faria a varredura, né? Ele coletaria amostras, tal, mas ele faria a varredura, e é uma varredura pior, é claro, né? A varredura, ela pode até, não sei, pode até te enganar, porque você está fazendo um screening passivo, vamos falar assim, com o PID, né? Sim. Você não está esquentando aquilo ali na hora e extraindo aquele vapor, né? Então a tendência é que, né? Isso não é uma regra, que em camadas menos permeáveis ele vai ter menos sinal. Sim, é isso aí no que PID acontece. de mão É dele. exatamente isso que acontece. Mas às vezes não é verdade, né? E às vezes ele pode direcionar ali uma amostragem, uma camada que tem o vapor mais disponível, mas não necessariamente a massa está ali. Sim, é isso aí. Eu acho que esse é o grande... Por isso que eu recomendo o cara aquecer a amostra. Isso. Não, mas o cara certamente tem perdas, né, ao fazer só amostragem de solo. Então, é perda de informação no tempo, né? Certamente o tempo é uma diferença brutal, né? E também o tempo, a tomada de decisão na hora, né? Tem tudo isso, mas, sei lá, por N motivos, não, é impossível fazer alta resolução, vamos supor aqui. É melhor do que coletar uma amostra só, né? Não, aí também é covardia, né? Entendeu? Sabe? Então, mas tem esses poréns aí, né? Agora, a caixa UV, assim, acho que você deve conseguir ver melhor ali, né? Deve dar um direcionamento melhor. O wipe é isso, né? É isso na sonda, né? Só que ele tá vendo ali no momento em que tá perfurando. Tal, né? Junto com o HPT e tal, você consegue... Mas é um screening legal também, né? O da caixa UV em particular, né, eu acho interessante aí para as pessoas usarem, né, porque outros estados do Brasil estão começando a exigir e tal, e certamente vão começar por postos de combustível, né? E aí o cara vai querer começar instalando poço. E como você já falou bem aqui, né, e eu falo toda hora, fazer isso não vai investigar nada. Então, exatamente. Uma amostragem de solo e uma lâmpada UV vai ajudar o cara. Claro, não é tão bom quanto o wipe, mas vai ajudar. Não tem essa informação de 1,5 centímetro e tudo mais. Com o wipe você consegue ter... Você tem as variações também ali, né? Do wipe G e do wipe UV. Sim. A gente já experimentou o wipe G, é bem legal também. Para quem não sabe, ali, o wipe G, né? Você tem o wipe UV, que é ultravioleta, que ele vai excitar ali os pHs com menos anéis de pHs, que é o combustível, né? Gasolina, diesel e tudo mais. E quando você chega para um exemplo aqui, um creosoto, que é um dinepo, inclusive, que ele tem muitos anéis de pH, essa luz UV não consegue causar essa excitação, né? A fluorescência, essa excitação, né? Então, no wipe G é uma luz verde junto com uma luz infravermelha, né? E aí você consegue causar essa excitação, né? Enfim, você consegue também fazer uma perfilagem do solo utilizando a luz visível, se você quiser. Ou, assim, o wipe tem... Sim. É o mais divertido de ver o wipe, assim. Porque é uma câmera, né? Sim. Você tá vendo ali, de fato, ali o negócio, né? Então, quando começa a ficar tudo azul, é todo mundo assim, uau! É bonito, é triste, mas é bonito isso, de ver. Na caixa já é divertido, você bota lá e fala, olha, isso aqui tá esbagaçado, né? Tá feio. Você tá rindo e o cara tá chorando, mas é bonito mesmo. É bem legal, assim. O wipe, assim, eu acho fantástico, assim, é o mais divertido de todos, é o wipe. Uma sacada muito boa, né, que o pessoal da Geoprobe teve, né? E aí o Wes McCall, né, que você se referiu aí, eu perguntei para ele na conferência, mas por que você está usando uma lâmpada, né, de 254 nanômetros? Não, porque tem que ser a mais potente e tal. Então eu falei, olha, os caras são espertos, né? Muito espertos, eles pesquisam muito, são realmente muito bons. Sim, ele está terminando de escrever a STM ali do wipe, né? Tá nos momentos finais. É ele que está escrevendo ali. Tem o Volt também, né? Que aqui no Brasil acabou ficando para trás, né? E também acho que o pessoal só está oferecendo como serviço, né? Não está vendendo a ferramenta. É bem interessante também, mas assim, eu que mexi com os dois, vou falar que operacionalmente falando, assim, comparando com o wipe é bem difícil, assim. O wipe é mais simples de mexer, né, no campo. É mais tranquilo de mexer, você está usando a luz UV com um LED, né,
no Vost você tem que gerar com uma mistura muito específica ali, que na América do Norte e na Europa é mais fácil de achar. Pelo menos na época que eu mexia com isso aqui, era bem difícil você encontrar, né? Você tem que ficar carregando esse cilindro para o campo, dar carga. A sua trunk line é feita de fibra ótica, ou seja, é muito sensível. Sim, quebrou, sim. Cara, o que você vai fazer, né? Nossa Senhora. Entendeu? Então tem esses poréns, assim, né, que eu acho que acabaram deixando ele meio de lado aqui, né? E para piorar, mas ainda os caras não vendem mais, né? Aí... Não vendem mais, exatamente. Então, assim, aqui acho que já está com os dias contados, né? Pelo menos por enquanto, né? Eu sei que relança e tal, mas acho difícil, né? Porque o OIP é realmente um negócio prático, né? E a venda é simples, né? Se tiver dinheiro, mais claro, simples, né? Não se tiver muitos dólares. Isso. Guilherme, agora você, passado esse tempo todo aí, quando você volta lá para Salto, você fala para aquele Guilherme lá, Guilherme, vai nesse negócio de engenharia ambiental aí que é bom, ou você acha que agora, vendo tudo isso que você viu e tal, fala, putz, olha, a engenharia ambiental não vai salvar a gente não, que a gente vai acabar trabalhando para o poluidor também e tal, como é que... Tem isso, né? A gente trabalha para o poluidor, se for ver, né? A gente está representando o poluidor para ele atender os requisitos legais, mas essa parte de responsabilidade técnica, eu acho que ajuda muito também, né? A confrontar, assim, né? Falar assim, olha, eu vou fazer isso porque é o certo e eu estou assinando esse negócio aqui, né? Então, acho que é importante essa parte, mas, assim, eu acho que a gente, por mais pequeno que seja o nosso mercado ainda, a gente está contribuindo ali. A gente, pelo menos, está encontrando as áreas, né? Sim. Né? Embora a gente trabalhe para o poluidor, mas a gente trabalha para o poluidor no sentido dele não poluir, né? Ou dele arrumar. Isso, exatamente, né? Tá trabalhando para ele, mas porque ele tem que resolver aquele problema. Cara, eu me sinto bem, assim. Claro, tem várias coisas que não são um mar de rosas, mas tem muitas coisas que são boas, né? Me deu várias oportunidades de conhecer outros países, de conhecer outras pessoas, outras culturas, né? Eu viajei o Brasil inteiro, praticamente. Vou continuar nessa área mais um tempo. Não, com certeza, vai sim. E agora que você é um figurão, né? Que nem eu falei aqui no... Menos, né? Mas você tanto na Fugro, né, quanto agora na Finkler e nas apresentações que você fala inglês, certamente a fluência em inglês te ajudou no início e tem te ajudado agora. Você já era fluente em inglês antes da faculdade? Você morou no exterior, alguma coisa assim, ou não? Foi no estudo mesmo, normal? Cara, eu aprendi a falar inglês na música, jogando videogame, na música e vendo filme, cara. Assim, e assim, né? Daí, claro, você aprende, mas tem que falar, né? Então, ia falando, tal, com meu irmão, com quem que aparecesse na minha frente, né? E na Fugro eu fui meio que forçado a isso, né? Tipo, deram o telefone na mão, falaram assim, ó, liga com o cara lá da Alemanha e se resolve. Eu falei, nossa, então vamos lá. Falar inglês com alemão, meu Deus, deve ser duro aí. E no telefone, assim, eu vou te falar que é o mais difícil, porque você não tá vendo a pessoa, não tem os gestos, não tem nada, né? É o inglês. Mas você fala inglês com pessoas que não têm a língua inglesa como nativa, é de certa forma mais fácil. Porque a pessoa não fala aquela blá, 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 né? Ela fala mais devagar e tudo mais. Né? Que ele também está pensando, né? Ele também está pensando. Também está pensando, exatamente. Né? Então é mais fácil. Mas foi assim, cara. Enfim, lá na Fugro tinha contato, era mais com o pessoal da Alemanha lá, né? Quase que diário ali. Então você acaba desenvolvendo, né? Sim. Tendo que se virar ali. Na marra. Na marra, né? Nunca morei fora. Já viajei fora para bastante lugar, mas nunca morei fora, assim. Aprendi desse jeito. Assim. E claro, você vai aprendendo mais, né? Conforme vai passando. Enfim, eu gosto de línguas, assim. Eu gosto de estudar línguas, enfim. Certo. Não, legal. Facilita, então. Facilita, né? E dizem que a música facilita isso também. Normalmente quem é músico tem um pouco mais de facilidade com entonações, né? Com pronúncias e tal. Pode ser mesmo, pode ser. Eu já ouvi essa história, né?
E como é que estão as suas apresentações? Que já vi várias, né? Falei figurão, né? Mas é brincadeira. Mas você tem feito várias apresentações em vários seminários. Como é que tem sido isso? Isso é um estresse para você ou você faz tranquilo? Como é que funciona? Olha, quem falar que não sente o friozinho na barriga tá mentindo. Eu acho que é, pois eu ia falar, cara. Eu fico meio assim toda vez, né? Eu também, é normal, né? É a mesma coisa quando ia subir no palco ali, dá aquele friozinho na barriga, mas a hora que vai que vai. Cara, no começo, assim, de faculdade, essas coisas, eu sempre fugia. Mas chega uma hora que, tem que falar, não tem jeito, e vamos embora, né? Dá aquele friozinho na barriga, eu gosto de destravar a língua um pouco antes, né? De treinar um pouco. Não linha por linha, né? Não decorar a coisa, mas ser preparado para o negócio. Sim, claro, né? claro. Por mais que seja um assunto que você domine e tudo mais, né? Você tem que transmitir isso, né? Sim. E é o que eu tento fazer, assim. Tento dar uma treinada um pouco para sair da forma mais clara possível, né? E em outra língua é mais essencial ainda, né? Sim. Porque apesar de eu falar e tudo mais, não é a primeira língua e eu não falo todo dia, Sim. né? Então, é bom dar uma você treinada. tem que dar uma destravada. Eu pego o Matheus e falo assim, Matheus, vamos falar inglês só agora. E assim, a gente vai treinando para ir destravando ali, né? Você fez bastante coisa aí, entre elas o Senac, né? E o Senac você recomenda para as pessoas. O que mais você recomenda para as pessoas que nos ouvem são do nosso meio, né? Normalmente são que nem nós, né? A gente trabalha no dia a dia do campo e tal, no relatório. Então, todo mundo está tentando crescer, assim, né? Aprender mais. Então, a gente fala aqui dos cursos do Senac, que são bons, claro, né? Mas a pessoa tem que ter essa disponibilidade de fazer. Mas que outras dicas você dá também para essas pessoas? Olha, esse é um mercado que a gente ele é extremamente novo, né? Quantos anos de ciência aí? Vamos colocar 30 anos, né? E acho que está em constante atualização, né? Então, a gente vai ter que estudar, não só a gente, né? Qualquer profissional, mas acho que a gente mais ainda, né? Você tem aí as ferramentas de alta resolução tomando espaço agora no mercado, antes não era assim, daqui a pouco vão ter outras técnicas, né? Outras abordagens, e assim, eu acho que a atualização tem que ser constante de todos, né? Tanto de quem ensina, como quem aprende, de qualquer nível de profissional, seja até o sondador, o jeito de sondar, enfim, qualquer pessoa nessa área tem que ter essa ciência que não vai aprender tudo em 5 anos ou 6, 7, né? Acho que qualquer área é isso, né? Mas acho que a nossa é muito, muito recente, né? As coisas ainda estão se consolidando, a coisa ainda está se consolidando, né? Então, a gente vai ter que se atualizar sempre, né? Sim. E como é que você vê o futuro do mercado, o futuro do gerenciamento de áreas contaminadas? Você acha que vai continuar tendo? Ou você acha que, sei lá, com crises econômicas, o governo tende a diminuir a cobrança, né, a exigência ambiental? Então, isso é uma verdade normal, né? Agora, especificamente para o gerenciamento de áreas contaminadas, as coisas não são bem assim. Então, tem particularidades legais e... Não, exatamente. Eu acho que essa área ela está só começando, né? Eu acho que você vê na pandemia, você vê a CETESB despachando, a CETESB exigindo o cumprimento de cronogramas, pedindo justificativas, por mais que seja uma carta explicando o que está acontecendo, existe essa cobrança, por envolver também muita mudança de uso, né, de industrial para residencial, não tem outro caminho, né? Sim. Sinceramente, eu acho que não tende a diminuir, não. Acho que tende a aumentar, até por... Tá na moda, né? Você cobrar os outros por ser ecologicamente correto, entre aspas, enfim. Então, eu acho que isso não vai diminuir, não. E eu acho que a tendência, nós, responsáveis técnicos, sofrer mais pressão por ter algo mais assertivo. Certo. Que é o que a gente estava falando aqui, né? De encontrar o problema, né? Não ficar enxugando gelo. Acho que isso vai acabar, né? Você vê até manifestações do próprio Ministério Público contra a CETESB em diversos casos, assim. Então a pressão ali, né, é muito grande para que a coisa se resolva.
fazer certo e tudo mais, né? Então, eu acho que a tendência é essa, a gente está caminhando para algo mais refinado ali, né? Mais assertivo, né? Porque não dá, né, para você ficar 20 anos num lugar sem, ao menos, conhecer o problema, Pois sabe? É impressionante, mas é isso. É impressionante, mas é uma regra quase, né? Então, acho que eu vejo isso, pelo menos, assim, uma mudança ali de comportamento, principalmente clientes grandes, assim, você percebe esse desconforto, né? Desconforto, exatamente. Né? E você, nos próximos 10 anos, vai estar nesse mercado, com certeza? Acho que sim. Acho que sim. Pelo menos não penso em mudar, não. Em alguma ponta do processo, né? Sim. Bom, Guilherme, agora você vai ter a missão, a incumbência de me fazer uma pergunta. Então, mais para o final do podcast, o convidado me faz uma pergunta. Então... Vou fazer uma fácil, vai. Sem alta resolução, a solução? Não, brincadeira. Cara, você pode falar assim, o que você acha das técnicas de alta resolução, de todas elas, se você pensa exatamente como eu, assim, que para mim, assim, como eu digo, sou até meio viciado em alta resolução, eu não consigo enxergar um projeto sem ter esse tipo de abordagem. Sim. Confiar nele, assim, né, de ter uma segurança jurídica naquilo, né. É a técnica mais avançada que eu conheço e, assim, eu não consigo ver outra para substituí-la. Queria que você comentasse se você concorda com isso, enfim, o que você vê dessa parte de alta resolução? Concordo sim, e aquela primeira pergunta lá, sem alta resolução, não há solução. Então, concordo. O site tem que ser investigado em alta resolução. O que às vezes me preocupa é que as pessoas que não são diretamente ligadas ao meio, né, que não são diretamente ligadas a esse tipo de trabalho, acham que a alta resolução é um sinônimo de usar uma ferramenta específica ou ferramentas em tempo real. E a alta resolução é um conceito, né, de você entender a relação do contaminante com o meio físico numa escala apropriada, né, numa escala do detalhe. Então, a minha dissertação do mestrado foi com RCPTU, né, com peso ou cone de resistividade, onde eu dizia isso, que, poxa, tem que ser em alta resolução, sem isso não há solução, e a ferramenta que te dá a informação em tempo real, no caso o RCPTU, resolvia muitos problemas, e é verdade, né, resolve, só que não todos. E aí, na minha tese, eu digo que a alta resolução, ela pode, às vezes, prescindir de equipamentos em tempo real. Existe a possibilidade de você fazer uma investigação de alta resolução sem usar as ferramentas de tempo real. Óbvio, as ferramentas de tempo real ajudam, encurtam caminhos e dão as respostas, sim, né? Mas é possível fazer investigação de alta resolução sem elas, porque senão a pessoa fica amarrada, fica numa camisa de força lá. Então ela fica assim, ou eu faço alta resolução, que para ele é usar o MIP ou usar o OIP, ou então eu faço o poço de 3 metros de seção. Tem que ter o meio termo. Exato. Né? Então ele pode fazer uma boa investigação sem necessariamente usar RCPTU, MIP, OIP. É isso que... Maravilha. Bom, Guilherme, nós estamos chegando no final do nosso episódio e agora, no final, normalmente a gente faz também uma outra coisa. O podcast é do convidado, então agora você pode falar aí alguma coisa que eu tenha esquecido de perguntar, ou algum recado que você queira dar, divulgar novamente a sua banda lá no Spotify. Eu acho que a gente falou, acho que o recado que eu queria dar era esse ali, de investigar, cara. Você tem que investigar o seu site, você tem que entender o seu problema. Parece meio óbvio isso, mas é bom a gente frisar aqui, né? Sim, porque não tem como você resolver um problema que você não conhece. É impossível, né? Então, na minha experiência, o melhor jeito é utilizar a alta resolução, né? Desde o começo. Lembrando, assim, não é mais caro, é mais barato. Você consegue dimensionar o tamanho do problema e aí você consegue apontar os caminhos, o tempo que você vai levar para resolver isso ou implementar um sistema de remediação, enfim, você consegue enxergar, você consegue construir o modelo conceitual, de fato.
né? E a minha banda tá aí, tem no YouTube, tem no Spotify, Kali High, fiquem à vontade para ouvir, baixar, tudo de graça. Cailihai. Olha aí. Podem procurar lá. Não tem mais, mas tá tudo gravado lá. Mas dá para ouvir. Quem sabe não volta. Isso. Dá para ouvir. Beleza, Guilherme. Obrigado, então. E isso aí. Eu que agradeço. Obrigado pela ajuda, pela presença e até semana que vem. Até, o prazer foi todo meu. Bom, pessoal, essas foram as palavras de Guilherme Varela. Espero que vocês tenham gostado das explicações que ele deu. Retomando só algumas ideias centrais aqui que ele deixou para vocês no episódio. Primeira coisa, o que ele e a maior parte do mercado chama de técnicas de alta resolução ou ferramentas de alta resolução ou investigação de alta resolução, eu prefiro chamar de técnicas de investigação em tempo real ou ferramentas de aquisição de dados em tempo real. Esse é o caso de ferramentas como o MIP, o HPT, o OIP, o CPTU e outros. Eu divido em dois grandes grupos: as ferramentas de aquisição de dados em tempo real de identificação de heterogeneidades hidrogeológicas, ou seja, elas servem para você avaliar o meio físico em escala de detalhe, e essas ferramentas seriam o CPTU, o RCPTU, o HPT, o DPIL, o Waterloo APS, e o outro grupo são das ferramentas de screening vertical, né, as ferramentas de varredura vertical de substâncias químicas de interesse, como é o caso clássico do MIP e do OIP. O Guilherme propõe iniciar a investigação já usando ferramentas de aquisição de dados em tempo real combinadas. Então ele propõe usar o OIP com HPT para áreas contaminadas por El-NEPL ou MIP com HPT para áreas contaminadas por outros VOCs, outros compostos orgânicos voláteis. E não esperar para usar essas ferramentas de tempo real já quando a vaca já foi para o brejo, né, lá no final da investigação e tal. Ele propõe, vocês ouviram esse episódio, ele propõe iniciar a investigação com essas ferramentas. Após esse screening com essas ferramentas, né, então ele propõe o screening com essas ferramentas, após o screening, ele propõe fazer uma boa amostragem de solo nos pontos tridimensionais que o screening considerou relevantes. Tridimensionais porque não é só horizontal, no ponto horizontal, assim, espacialmente distribuídos, mas sim nos pontos, qual é a profundidade, qual a profundidade em 7 metros, em 8 metros, em 9 metros e meio, que o screening considerou relevante. E essa amostragem de solo seria feita com o Dual Tube como principal ferramenta de amostragem. Além disso, a ideia dele é preservar as amostras de solo em metanol e muitas outras coisas. Lembrando, em todos os pontos relevantes, não importa se esse ponto está na franja capilar, está na zona saturada, está na zona não saturada, etc. Onde for relevante, a amostra tem que ser coletada. E nunca, nunca, nunca uma amostra de solo por ponto. Isso não tem nenhum cabimento. Não há uma amostra de solo que represente o ponto inteiro. Então, qual ponto eu tenho que amostrar? Qual profundidade eu tenho que amostrar? Todos aqueles que a varredura feita com OIP-HPT ou com MIP-HPT indicaram que sejam pontos relevantes. Bom, isso tudo é feito com o objetivo de entender o principal problema da área, de toda a área contaminada, que é a maior massa, que, por sua vez, normalmente está retida nas zonas de armazenamento, na zona saturada e na zona não saturada, mas muitas vezes está retida na zona saturada. Ou seja, o objetivo de tudo isso é conhecer e quantificar a fonte secundária. Aliás, isso é uma obrigação, de acordo com a DD 38, que a gente, nós do mercado, a gente vem negligenciando isso ou fazendo de forma errada. Do jeito que o Guilherme propõe, é uma abordagem importante e interessante porque você permite conhecer a fonte secundária e quantificar os seus efeitos. Em um terceiro momento, o Guilherme propõe a coleta de amostras de água nas principais unidades hidroestratigráficas de fluxo, por meio, o que ele está recomendando, por meio de poços de monitoramento específicos, com seção filtrante curta, muito bem colocada e muito bem ajeitada naquela unidade hidroestratigráfica. Enfim, eu concordo totalmente com a abordagem. Eu tenho somente algumas ideias diferentes para o screening vertical inicial, como vocês ouviram no episódio. As ideias diferentes eu vou trazer no próximo episódio, pois fazem parte de uma resposta que eu vou dar para uma seguidora que me perguntou sobre isso. Não esqueçam, por favor, próxima semana eu vou falar sobre as diferenças de conceitos, de ideias que eu tenho em relação ao screening vertical. Enfim, seja como for,
O importante é seguir, em linhas gerais, o que ele recomenda. Temos que investigar o site e temos que investigar em alta resolução. Isso não é caro, pelo contrário, isso barateia muito o projeto do seu cliente. Como disse o Guilherme, sem alta resolução não há solução. Nós aqui da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor para todos e para as futuras gerações. A nossa forma de fazer isso é continuar divulgando conhecimento e divulgando ciência no gerenciamento de áreas contaminadas. Por enquanto, somos em 215 no Telegram, 572 no YouTube, 431 no Instagram e 28 colaboradores no Apoia-se. Lembrando, quem quiser e puder colaborar conosco, apoia.se/ecdambiental. A todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.